Bom, minha experiência com escola pública eu venho de uma cidade interior do Rio Grande do Sul, assim, eu não posso reclamar muito, assim, não que deixou a desejar, mas assim, foi o suficiente para mim entrar, na verdade, em duas universidades já de escola, universidade pública, sem precisar de cursinho. Mas assim, claro, aconteceu falhas, sim, em determinadas áreas, por exemplo, biologia. Eu nunca tive professores muito bons de biologia. Por exemplo, genética, que é um assunto fundamental para qualquer vestibular, eu não tive genética, mas assim talvez foi falha de professores, assim, não que a escola não investisse ou alguma coisa assim, até porque eram professores de biologia, mas a questão é na qualidade do professor, eu acho que não em si da escola onde eu estava estudando, né? Então, eu sempre estudei em escolas públicas. A última escola que eu estudei foi meu terceiro ano do ensino médio. Foi numa escola chamada Baltazar da Ribeira Garcia, na cidade de Porto Alegre. Todas as escolas que eu estudei no ensino médio, essa foi a escola de mais periferia, assim. Era um bairro de periferia. A escola não tinha muita estrutura, a gente tinha faltas frequentes de professores. Problema de as aulas começarem às 8 horas da manhã e o professor aparecer às 10 na escola. Tinha muita coisa assim. Professores bons, assim, eu só tinha uma professora de biologia e uma professora de história, que eram os melhores professores em questão de conteúdo. A minha professora de português, eu tinha vários problemas dela não ir à aula, ou quando ia não dar aula para os alunos. E como a minha vontade sempre foi entrar para uma universidade federal, eu sofri muito por causa disso no sentido com o vestibular. Então, eu posso dizer que do meu ensino médio, eu só entrei numa escola, uma faculdade federal, pelo fato de eu fazer cursinho. Como eu tive um ensino médio muito defasado, eu acabei fazendo 1 ano e meio de cursinho e foi só aí que eu aprendi. Toda a base que eu tenho de biologia para o meu curso que eu preciso, eu não aprendi na escola, eu aprendi no meu cursinho, e é isso. Para mim, eu não teria perdido os meus 3 anos de ensino médio e sim ter feito 1 ano e meio direto de cursinho, porque eu não aprendi muita coisa nesse tema. Meu nome é Carla, eu sou de Salvador. Eu estudei sempre em escola particular, desde sempre. E o ensino era bom, a gente não tinha falta de professores iam com frequência. Era tudo bem organizadinho. Em questão das aulas práticas, que eu tive certa carência, a gente não tinha laboratório nem aula de informática. Mas, tirando isso... Você precisou fazer cursinho, escola? Ou precisou fazer cursinho para entrar na universidade? Não fiz cursinho, mas minha escola oferecia um cursinho gratuito. Só que não era obrigatório você se você quisesse. Eu estudei a vida inteira em escola pública e no meu ensino médio eu entrei então numa escola federal, que é o Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia, que hoje é uma nova abordagem do ensino médio que está ocorrendo em todo o país, devido a um novo projeto de ensino e educação do governo federal. Para mim, a escola pública ela ainda tem muitos déficits e nem se compara com uma escola particular, por exemplo, na questão principalmente da educação básica, porque até a 8ª série eu estudei numa escola estadual e o ensino era bastante precário, faltavam professores, faltavam materiais e também a formação dos professores ela era bastante defasada em relação às outras instituições de ensino, inclusive alguns nem tinham formação superior, ou então tinham uma formação superior, mas não era uma formação que condizia com a matéria que eles davam. No ensino médio já eu tive outra abordagem, que foi então uma escola técnica, onde eu estudei 4 anos de ensino médio, justamente por ter então um técnico integrado. Só que o problema é que a escola técnica ela foi formada para capacitar uma mão de obra barata que vai para o mercado de trabalho já com conhecimento técnico. Então, muitas vezes o ensino da pauta do plano de ensino ela foi bastante assim deixada de lado. Por exemplo, algumas matérias como português, matemática, elas tiveram assim a carga horária bastante reduzida para adicionarem outras matérias do técnico, como por exemplo marketing, matemática financeira. Então, esse ensino ele tem uma abordagem diferente, por isso então que são 4 anos. Bom,
eu consigo notar as dificuldades, as carências, digamos assim, que eu tive no ensino médio no momento que eu entrei no meu primeiro curso de graduação, que foi na FURG, na Universidade de Rio Grande. Eu fazia sistemas de formação lá e eu senti dificuldade na base mesmo. Por exemplo, eu tive aula de cálculo e o problema não estava no cálculo, estava na base da matemática que eu tive no ensino médio. Eu via pelos meus colegas também que operações básicas, assim, de operações algébricas fundamentais, a gente trancava naquilo ali na hora de fazer os exercícios. E não pelo cálculo ser difícil, é pela base que a gente recebeu da matemática que talvez não foi suficiente para suprir essas necessidades básicas para a gente conseguir avançar dentro do curso. Então, muitas pessoas, muitos alunos rodavam naquela matéria, mas em função da base da matemática que a gente recebeu no ensino médio. Na filosofia agora é leitura, né? A nossa base de estudo é leitura, então vem essa dificuldade de um incentivo anterior, que daí agora eu talvez estaria mais preparado para uma leitura mais aberta, assim. Até a questão na minha filosofia no ensino médio, eu tive o meu professor de filosofia do ensino médio foi um professor de letras, ou seja, que base de teoria ou da história, da filosofia ele teria para passar para nós. Então eu achei uma falha que eu vejo na educação brasileira é a questão de padronizar muito, digamos assim, o currículo, que acaba não abrindo muito espaço para particularidades de cada um. Ou seja, todo mundo tem que ler determinados livros, ou vai ter que estudar determinados autores, por exemplo, e acaba que o aluno não consegue expor as suas ideias também dentro da sala de aula, expor o seu gosto literário, até para os outros colegas também conhecerem um outro mundo que não seja apenas Machado de Assis ou José de Alencar e assim por diante, não desmerecendo, muito pelo contrário, é preciso dessas leituras também, mas é preciso também que haja uma abertura um pouco maior para o interesse particular de cada um. Eu acho que seria bem válido, também bem rico para os colegas, para os outros colegas, essa troca. Cara, eu acho que não seria a proposta assim fazer uma reforma no atual modelo, porque não sei, não vejo como conseguir deixar ele bom do jeito que está. Eu acho que tinha que ser uma nova estrutura, um novo método, talvez. Eu acho que essa coisa de você sentar na sala, só ouvir o que o professor acha que você tem que aprender, não provocar discussão na sala, não fazer o aluno se interessar ou não encorajar o questionamento dele, sabe? Eu acho que o colégio público, pelo menos na cidade onde eu estava, ele não prepara para o ingresso na universidade.